Salve os irmãos com uma boa noite de salvação. Venho trazer uma leitura aqui da palavra de Deus e vamos falar um pouco dessa palavra, que é muito importante agora, no final dos tempos, a qual a igreja está vivendo na apostasia. Entendeu? A gente vai ver essa leitura aqui, que é em Mateus 24. Vamos ouvir e falar com relação a essa leitura. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Já se cumpriu isso. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja como é interessante essa leitura. Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, quer dizer, surgirão falsos profetas. A gente já vê acontecer isso, porque esses falsos profetas que estão aí, eles estão vivendo na apostasia. Você está entendendo? Eles estão vivendo na apostasia da letra. Porque você pode prestar atenção, quando uma igreja ela é avivada pelo Espírito Santo, hoje, eu estou falando hoje, porque Jesus fala aqui, isso aqui que Jesus está falando no início é antes do arrebatamento. Ele fala os sinais da vinda dele. Quando isso estiver acontecendo, é porque ele está à porta. Quer dizer, que está próximo do arrebatamento. Mas o que? Vai surgir falsos profetas e falsos cristos. Mas de que maneira vai surgir esses falsos profetas? Quer dizer, é uma tal de uma apostasia. Por quê? É o descrédito da palavra de Deus. Essas pessoas vão estar vivendo uma apostasia. Um exemplo. O Espírito Santo, no final dos tempos, ele vai trazer o avivamento da igreja, está entendendo? Ele vai trazer o avivamento da igreja, vai acontecer milagres, vai acontecer curas, prodígios e maravilhas, cegos vão ser curados, Deus vai ressuscitar mortos, agora no final dos tempos, né? Aí por isso que Jesus fala ali no início aos discípulos: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Você está entendendo? Quer dizer, que esses falsos cristos e falsos profetas está escrito aqui adiante, a qual vai aparecer, no caso, né? Mas como aqui está escrito uma leitura, essa palavra aqui é para quem vai ler ela no futuro. Aí Jesus já fala: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos. Porque o que é que vai acontecer? Quando o Espírito Santo estiver curando aqui, nessa palavra aqui do início, ao qual vai ter o avivamento da igreja, as pessoas vão achar que é o diabo. Você está entendendo? As pessoas vão pensar que é o diabo que está curando e vão ser enganados, já estão sendo enganados. Você vê, quando a gente vê hoje milagres acontecendo na plenitude do apóstolo Valdomiro, milagres acontecendo na Universal, na Igreja Mundial do apóstolo Valdomiro, milagres acontecendo em São Paulo,
na igreja lá do apóstolo, entendeu? Na igreja do R.R. Soares, quer dizer, são esses milagres que o Espírito Santo está fazendo. É por isso que ele está falando aqui, ó, cuidado para que ninguém vos engane, porque vai surgir os falsos profetas que estão vivendo na apostasia, que é tipo os fariseus, né? Hoje a igreja, a Assembleia de Deus, está vivendo uma apostasia, porque eles estão vivendo, debatendo a palavra um com o outro. Quer dizer, é um irmão se levantando contra outro irmão. Você está entendendo? Eles estão vivendo uma apostasia desgraçada. Aí o que é que acontece? Esse Espírito Santo está curando agora, dentro da igreja, através do ministério apostólico, está fazendo muitos prodígios. Está entendendo? E eles estão se levantando, entendeu? Com essa apostasia da palavra, o descrédito da palavra. Eles não creem, não acontece milagre, não acontece cura, não acontece nada, porque eles estão vivendo a apostasia. A Assembleia de Deus está vivendo a apostasia, porque eles não acreditam na palavra de Deus, não acontece milagre, não acontece nada. Está entendendo? Eles só sabem um se levantar contra o outro, enquanto as igrejas estão sendo cheias do Espírito Santo, está acontecendo milagre, está acontecendo cura. Aí você vê, a gente vai ver agora em seguida, quando é o anticristo que vai curar, o anticristo, quando ele vir, que é o falso profeta que vai curar. A continuação da leitura que fala, bora ver. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você veja que o evangelho vai ser pregado. Vai acontecer milagres, vai acontecer curas. E muitas pessoas vão se desviar da verdade. Por causa de quê? Por causa da apostasia. E porque os ministérios vão ser perseguidos, vão ser caluniados, pastores vai ser chamado de ladrão. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando Jesus curou o cego, disseram que Jesus estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro. A mesma coisa acontece na Universal, na igreja do apóstolo Valdomiro. Eles estão sendo odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus, está entendendo? A gente vai vendo aqui a leitura, a gente vai revelando o que está escrito aqui em Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja que isso aqui, quando ele vê a imagem no lugar santo, já é Israel no templo de Salomão, a qual o anticristo, isso aí já é o anticristo, que é chamado o falso Cristo, que ele vai se dominar como Cristo. Quer dizer, esse aqui é o falso Cristo, a qual vai fazer milagres, que vai ser dado poder a ele, porque nenhum demônio tem condições de fazer milagre, mas vai ser lhe dado poder ao anticristo fazer milagres, tá entendendo? Aqui já é o anticristo, aqui não tem nada a ver do início, que é o Espírito Santo no avivamento da igreja. Aí você não pode confundir o Espírito Santo com o anticristo. Vamos ver a leitura. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, vai surgir falsos cristos e falsos profetas, que vão operar milagres, sinais e prodígios, que enganará possivelmente os escolhidos. Quem é esses escolhidos, irmão? Ele aqui está em Israel, irmão. Esses escolhidos é o povo de Israel. Aqui, irmão, não é mais. O arrebatamento já aconteceu, tá entendendo? O Espírito Santo curou, salvou aqui no início, a qual Jesus falou que ia acontecer,
que estava próximo à vida dele. Aí a vinda dele, aconteceu o arrebatamento, aí já fala a imagem do lugar santo. Aí de quem lê entenda, tá entendendo? Aí ele está falando aqui, se possível enganar os escolhidos, ele vai fazer milagre, vai ser dado esse poder, dele fazer milagre e prodígio. É muito interessante, vai continuar a leitura. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O anticristo. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Depois Veja, quando ele fala aqui, quando ele desce lá em Israel para libertar o povo de Israel, quer dizer, isso já no final da grande tribulação. E ele o que? Ele arrebata aquelas pessoas que estão lá, quer dizer, é tipo um segundo arrebatamento, aquelas pessoas que estão sendo perseguidas pelo exército do anticristo. E quando ele desce ali em Israel, as câmaras vão estar focalizando a Terceira Guerra Mundial, algo que estiver acontecendo no momento. Aí vão ver Jesus descendo com poder e glória. E ele vai descer com um anjo com a cadeira na mão e vai prender Satanás por 1000 anos, tá entendendo? Aí já é o anticristo. Aí não é o falso Cristo, que é o anticristo. Para você não confundir, tá entendendo? O avivamento da igreja, a cura do Espírito Santo com o milagre do diabo, a qual ele estiver na terra, que ele vai curar, vai fazer prodígios e maravilhas, né? Bora continuar a leitura. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você veja que ele está falando aqui, quando acontecer essas coisas que a gente vê que está no início, a gente sabe que está próximo da vinda do Senhor, está próximo do arrebatamento da igreja, né? É muito interessante isso aí, para você não se enganar com a apostasia que está aí no meio do povo de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está tudo enganado. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja como é interessante, viu? Fiquem na paz, cuidado para você não ser enganado. Tem muita gente sendo enganada. Em nome de Jesus, eu trouxe essa palavra para esclarecer a você, para você não confundir o Espírito Santo com o diabo.